aqui. Muito bem. Então, olá pessoal, boa tarde. Vamos aqui começar com a nossa aula 14. Na aula passada, que foi uma aula assíncrona, nós vimos um pouquinho mais sobre a estrutura do sistema solar, né, o que a gente encontra no sistema solar, e a gente começou a ver um pouquinho sobre a Via Láctea, né? No Moodle, vocês têm algumas lições, né? Uma delas aborda a... Só um minutinho. Desculpa. E uma delas tratava então da questão de como que nós, como humanidade, né, fomos descobrindo qual era a estrutura da galáxia onde nós vivemos, né, da Via Láctea. Então tem a questão de que você precisa de objetos cada vez mais potentes para conseguir observar cada vez mais longe. Existia aquela pergunta, né? A Via Láctea era todo o universo ou existiam outras estruturas similares, né? E aí a gente foi descobrindo pouco a pouco que a Via Láctea, na verdade, uma de bilhões e bilhões de galáxias que tem no universo, e que então a gente começou a descobrir, a expandir os nossos horizontes para além aqui da nossa galáxia. E aí eu mencionei brevemente na aula passada como que era a visão que a gente tinha da Via Láctea, dependendo do comprimento de onda, né? A gente lembra então que a atmosfera terrestre ela basicamente só permite a passagem do visível, do rádio, talvez um pouquinho do ultravioleta e um pouquinho do infravermelho, mas essencialmente visível e rádio, né? E se a gente quiser observar outros comprimentos de onda, a gente tem que colocar satélites em órbita. E que então, depois da Guerra Fria, né, ou com a Guerra Fria, a corrida espacial também proporcionou essa vantagem, digamos, do ponto de vista astronômico, da gente conseguir colocar satélites em órbita e observar o nosso universo em outros comprimentos de onda. Então, vamos voltar um pouquinho na estrutura da galáxia. Eu lembro que toda vez que vocês virem galáxia com G maiúsculo é a Via Láctea que a gente está se referindo. Então, eu tinha dito para vocês que a gente tinha o disco, a galáxia é uma galáxia espiral, então a gente tem o disco, um bojo, o halo, né? Então, são duas componentes do tipo esfera, que é o halo e o bojo, e a componente achatada, que é o disco, que contém os braços espirais. Se a gente for pensar em termos de distribuição de massa, o disco ele tem uma massa, aí não chega a 15% da massa da galáxia. O bojo ele é bem pequenininho, então ele tem pouquinho da massa da galáxia, e a grande parte da massa da galáxia está no halo, né? E essa grande parte da massa que está no halo, na verdade, está na forma de matéria escura. Então, a matéria visível no halo, ela não é muito abundante, não, né? Mas a matéria escura, sim. Então, no disco, né, a gente tem a maior parte de gás e poeira da galáxia está contida no disco e tem aquela estrutura ali dos braços espirais. Então, a gente vê aqui uma imagem, né, qual é a distribuição desses braços, os nomes dos braços, tal. E o Sol está aqui nesse braço que é o chamado braço de Órion, mais ou menos 8 quiloparsecs do centro da galáxia. A nossa galáxia é uma galáxia que a gente chama de barrada, né? Ela tem aqui, perspassando esse centro, um conjunto de estrelas que formam como se fosse uma barra, né? Porque ainda está em aberto, né? Porque que algumas galáxias são barradas e outras galáxias não são barradas, mas a nossa é. E é óbvio que, então, por nosso sistema solar fazer parte aqui de um dos discos, a gente está bem imerso no disco da galáxia
e é bastante complicado, né, observar estando aqui do disco da galáxia. A gente lembra que o disco tem muita poeira, a poeira ela tende a absorver a luz visível, né? Então, se você olha aqui do Sol em direção ao centro da galáxia, é uma região bastante densa aqui e é muito difícil de enxergar, né? Então, na verdade, a gente precisa buscar outros modos de mapear essa estrutura da galáxia no disco, né? Então, existem alguns que a gente chama de mapeadores. Os mapeadores ópticos têm que ser objetos bastante brilhantes, né? Para que, mesmo com a absorção que a poeira causa, você ainda consiga ver esses objetos. Então, objetos brilhantes são, por exemplo, as nossas estrelas OB, né, que são as estrelas que ficam lá no canto superior esquerdo do diagrama HR. Então, as estrelas OB, as regiões H2, que também emitem, né? H2 é aquela de hidrogênio ionizado, então elas vão emitir bastante, por exemplo, linhas do hidrogênio, e também as nossas cefeidas variáveis, né? Que eu não lembro se já apareceu a lição de cefeidas no Moodle, né? Mas as estrelas cefeidas, elas são estrelas normais que quando saem da sequência principal vão parar numa região do diagrama HR tal que elas ficam pulsando, né? Então elas variam a temperatura e o tamanho do raio de modo que elas aumentam e diminuem o brilho de maneira periódica. E o interessante de observar as estrelas cefeidas é que o período de pulsação, né, o período que ela vai do máximo para o mínimo, volta para o máximo de luminosidade, depende da magnitude absoluta dela. Então, a gente pode observar uma estrela cefeida, observar o período de pulsação é fácil, a gente obviamente consegue observar a magnitude aparente. Então, com o período e a magnitude aparente, né? Com o período eu tiro a magnitude absoluta e com esses dois eu obtenho a distância das cefeidas, que foi o método, por exemplo, que foi utilizado bastante para realmente descobrir como que era a forma ou melhor, qual que era a natureza da Via Láctea. Bom, os mapeadores ópticos, apesar de serem úteis, eles estão sujeitos também à interferência da poeira, mas existe um mapeador que não tem essa interferência, né? Que é o mapeador em rádio. Então, se nós tivermos linhas, ou melhor, se nós tivermos nuvens de hidrogênio neutro, o hidrogênio neutro ele emite, ele pode ir para um estado no qual o próton e o elétron estão com os spins alinhados, e esse é estado de uma energia um pouquinho maior do que quando eles estão desalinhados. Então, quando eles vão para o estado fundamental, né, o elétron, a gente diz que ele flipa o spin dele, ele emite uma quantidade de energia fixa que cai então na linha do 21 centímetros. Né? E essa linha então é comprimento de onda bastante grande, a poeira não vai fazer muita diferença aqui. Oi. Quando você fala em mapeadores de rádio, mas aí isso não, a gente não acaba pegando muito ruído, principalmente de buracos negros? Porque a gente detecta eles por ondas de rádio, não é uma coisa assim? Então, é que depende da frequência, né? Você vai olhar. Acho que não tem nenhum espectro aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum espectro aqui. Não tem. Bom, mas o fato é o seguinte: você vai fazer com a onda de rádio essencialmente o que você faz quando você difrata a luz, né? Você vai observar em frequências diferentes. É que nem quando você pega o seu rádio e ajusta lá para você ouvir a sua emissora preferida. Né? Você está ajustando o seu receptor para captar as ondas daquela frequência em particular. Né? Então, você tem fundo de rádio? Tem fundo de rádio. Mas essa linha do 21 centímetros
ela tem uma emissão relativamente forte vindo dessas regiões de hidrogênio neutro. Então, acaba sendo uma linha... Fundo, né? Ela fica bem destacada do fundo, né? Entendi, obrigada. Bom, mas então, né, a gente vai usar essa linha aqui. E antes da gente olhar, então, para algumas observações que a gente pode fazer aqui dentro da Via Láctea, só relembrar do efeito Doppler, né? Então, o efeito Doppler, ele vai ser bastante útil para a gente em astronomia. E para lembrar o que é, né? Se você tem um receptor de onda e um emissor de onda e houver movimento relativo entre eles, né, de aproximação ou de afastamento, você vai ter uma mudança no comprimento de onda observado, né? Então, quando você tem, por exemplo, aqui a gente está vendo um desenho que seria o receptor fixo e uma estrela emitindo uma onda, né? Por exemplo, o Sol, né? A gente vê a luz vindo do Sol. E aqui no caso a gente está vendo um sistema binário, né? No qual essa estrela ela orbita aqui um centro de massa. Então, quando ela está fazendo esse movimento para cá, ela está se afastando do receptor, que no caso somos nós na Terra. Existe um deslocamento para o vermelho da radiação que essa estrela emite. Quando ela está nesse lado, né, que ela está com a aproximação então de nós, existe um deslocamento para o azul, né? Ou seja, aqui existe um deslocamento para energias menores e aqui um deslocamento para energias maiores. Toda vez que você tem afastamento, você tem o deslocamento para o vermelho, um redshift. Quando você tem aproximação, deslocamento para o azul, um blue shift. E então a gente pode usar a variação então que você vê nos comprimentos de onda para adivinhar, ou para reconstruir qual que é a cinemática do objeto que emite aquela dada radiação, né? Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, com essa linha do 21 centímetros, a gente sabe que no laboratório, e toda vez que a gente diz no laboratório, é quando não existe movimento relativo entre a fonte e o receptor, no laboratório o comprimento é de 21 centímetros. Então, a gente vai procurar aqui no rádio pequenos deslocamentos desse 21 centímetros, né? Então, se ele deslocar para comprimentos de onda maiores, existe um movimento de afastamento. Se deslocar para comprimentos de ondas menores, existe um movimento de aproximação. Então, nós aqui, né, imersos dentro do disco da galáxia, como é que a gente vai observar os braços? Né? Por exemplo, a gente tem olhando ao longo dessa direção, né? O que a gente teria a galáxia tá girando assim, né? Então, esse braço e esse braço aqui, na verdade, esse aqui e esse aqui, eles têm... esse aqui tá também, né? Mas esse aqui e esse aqui... Bom, esse aqui também. Na verdade, tá todo mundo aproximando da gente. Só que a diferença aqui é a projeção dessa velocidade aqui ao longo da linha que une o que você está observando a nós, né? Então, essa projeção e essa projeção é relativamente pequena. Essa projeção é bastante alta, né? Então, aqui e aqui eu vou ver um deslocamento, mas eu vou ver um deslocamento relativamente pequeno. Aqui eu já vou ver um deslocamento maior. E a 4, na verdade, ela não vai ter a velocidade dela aqui, ela é perpendicular à linha divisada. Então, aqui eu veria o 21 centímetros mesmo. Então, eu posso fazer um mapeamento, que a gente vê aqui uma imagem, né, do que a gente obtém nessas ondas de rádio. E nós estamos aqui, né, aqui a gente tem o centro da galáxia. De fato, o fundo para essa região
é muito complicado, porque passa aqui pelo centro da galáxia, então tem um buraco negro supermassivo ali que atrapalha a vida, nessa questão do fundo, né? Mas é possível fazer um mapeamento, então, de toda essa outra região e verificar que, de fato, esses braços estão se movimentando, né? Eles fazem um movimento de rotação em torno do centro galáctico. E é através desse tipo de mapeamento que a gente consegue descobrir, então, que a rotação que a gente vê no disco da galáxia, ela não é uma rotação de disco rígido, né? Então, a gente vê as estrelas, quanto mais próximas do centro, mais rápido elas se movimentam, né? E o Sol, por exemplo, se move aqui em torno do centro da galáxia com uma velocidade que é de mais ou menos 220 km por segundo. Dado que ele está a 8 kPa do centro, isso dá uma volta a mais ou menos 233 milhões de anos. Né? Então, o Sol demora bastante para dar uma volta em torno do centro galáctico. A gente não está exatamente no centro do plano galáctico, né? O sistema solar está um pouquinho acima, 30 parsecs acima, mas ainda assim, apesar de estar um pouquinho acima, tem 30 magnitudes de extensão em direção ao centro da galáxia. Então, usar os mapeadores ópticos na direção do centro galáctico não dá, né? E o sistema solar ele tem uma velocidade que ela tem uma componente que é perpendicular, né? Ou seja, ela para cima em direção ao centro galáctico. Então significa que se a gente estivesse aqui daqui a 15 milhões de anos, bom, de repente a humanidade ainda está por aí, não sei, que o Sol vai estar a mais ou menos 85 parsecs acima do plano galáctico, e aí a gente teria uma boa observação do centro, né? Porque daí a gente está acima do plano galáctico e a gente já não pega mais essa região mais densa de poeira, daria para observar. Enquanto isso não é possível, né? A gente tem que utilizar outras formas para tentar descobrir o que acontece, por exemplo, do outro lado da galáxia. Né? Uma coisa curiosa é que aqui na vizinhança do sistema solar, né, a densidade do gás ela é baixinha, 0,04 massas solares por parsec cúbico, que é uma unidade meio estranha, né, de se trabalhar, mas o interessante é que o Sol ele está numa região que a gente chama de bolha, né? Então, no passado houve muitas explosões de supernovas relativamente próximas ao Sol, né? E, então, quando a supernova explode, ela ejeta aquela quantidade de gás enorme a uma velocidade alta, e isso acaba formando uma região de mais baixa densidade na parte interna. Então, o Sol está numa região assim de um pouquinho menos densidade do que a média do resto da galáxia, né? E tem uma quantidade relativamente alta de íons, né? Ou seja, a gente tem bastante elementos ionizados por aqui, nessa região também. Uma outra curiosidade do Sol é que a metalicidade do Sol é relativamente alta, né? Então, isso também está associado com esse surto, digamos, de explosão de supernova aí no passado na região das vizinhanças solares. E aqui só um detalhamento um pouco maior da região aqui do sistema solar. Né? Bom, olhando agora para o centro da galáxia, a densidade no centro da galáxia é bem maior do que a gente encontra por aqui no sistema solar, né? A gente falou de 0,04, agora aqui a gente está falando de 1 milhão de massas solares por parsec cúbico, né? E no centro da galáxia tem essa fonte muito brilhante em rádio chamada de Sagitário A, que fica bem no centro da galáxia, né? E observações do centro da galáxia indicam para gente que tem isso que a gente chama de flares diários, né? Ou seja, tem emissões de radiação de alta energia em surtos, digamos, diariamente.
Existe um buraco negro supermassivo no centro da galáxia. No centro da galáxia tem uma grande quantidade de gás ionizado e nós conseguimos observar uma grande quantidade de objetos compactos, além de restos de supernova. Então a gente observa que o centro galáctico é uma região assim um pouco mais perturbada, digamos, né? E aqui A gente assume, desculpa. Não, vai. A gente assume que tem um buraco negro no centro da galáxia justamente por causa dessa fonte de rádio? Então, na verdade, são várias coisas que estão em conjunto. Deixa eu ver, eu acho que esse tá no. Eu acho que eu deixei isso no mudo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ou será que tá. De repente tá nessa apresentação. Mas são grandes coisas, né? Então, o fato da gente ter essa fonte de rádio, né, indica que tem alguma coisa que está gerando, né, essa emissão em rádio constante que a gente tem, e isso é compatível com você ter um buraco negro no centro da galáxia. Agora, mais importante, deixa eu ver se a gente vai tratar disso aqui. Não, não vai. Eu deixei alguma lição do Moodle, então. Mais importante é a dinâmica de estrelas no centro da galáxia. Então. Eu acho que tem. Eu acho que tá no slide 16. Eu acho que tá nessa lição aqui. Não é aquele que tem umas órbitas vermelhas e umas órbitas amarelas? Não. É nessa lição aqui. Entendi. Nessa lição, depois vocês podem olhar o vídeo, se vocês não olharam ainda. Aqui eu apresento realmente essa dinâmica. Então, o que a gente vai observar é que no centro da galáxia é possível observar alguns outros objetos, então, estrelas em particular, mas também algumas nuvens de gás que orbitam uma região do centro galáctico, né? Então, você consegue aplicar a terceira lei de Kepler e perguntar qual é a massa, porque não sei se vocês vão se lembrar, mas a terceira lei de Kepler, ela dá para a gente o que a gente chama de função de massa. Então, por exemplo, se existem dois objetos em órbita e você consegue, por exemplo, avaliar qual que é o período de órbita de um deles, você consegue, pela lei de Kepler, achar uma função de M1 mais M2. E aí você precisa de alguma outra forma estimar a massa de um deles, para daí usar aquela M1 mais M2, tem a massa de, por exemplo, M1, aí você descobre a massa de M2 e descobre a massa dos dois. Né? No caso do sistema solar, por exemplo, quando a gente aplica a terceira lei de Kepler, a gente sabe que o Sol é muito mais massivo do que qualquer outro planeta, né? Tem mais de 99% da massa do sistema solar está no Sol. Então, a gente pode aproximar essa função de massa do Sol mais massa do planeta pela massa do Sol e achar a massa do Sol. Aqui no caso que a gente vai fazer para o centro da galáxia é algo similar. A gente vai observar as órbitas de estrelas e nuvens no centro galáctico, vai conseguir aplicar a terceira lei de Kepler e vai perguntar qual que é a massa somada do objeto que está ali no centro de órbita e dessas estrelas, dessas nuvens que estão orbitando. E aí você vai ver que dá coisa como milhões de massas solares. Tá? Então você tem milhões de massas solares aqui, né? Onde que está essa massa? A gente sabe que uma estrela não tem milhões de massas solares, então certamente não é estrela. E outra coisa que você pode fazer é que existem estrelas, objetos ali no centro galáctico, que eles têm uma órbita bastante elíptica. Então, eles têm uma órbita que passa pertinho ali do centro da galáxia. Então, você pegando todos esses objetos e colocando as órbitas que tem aqui nesse vídeo, depois vocês dão uma olhada, vocês vão ver que tem uma restrição para onde pode estar essas 1 milhão aí, ou mais, um pouco mais de 1 milhão de massas solares. E você vai ver que é um espaço muito pequeno para 1 milhão de massas solares. Então, a única coisa que cabe ali
com 1 milhão de massas solares é um buraco negro. Então, entendi. Essa parte da dinâmica é extremamente importante para você realmente dizer que tem um buraco negro lá dentro. Isso, né, dá para aplicar também a outras galáxias. Mas aí depois vocês dão uma olhada nesse videozinho aqui. Beleza. Certo, então vamos voltar aqui, né? Então, só para a gente relembrar aqui a estrutura da Via Láctea com a barra de estrelas aqui no meio. Bom, indo agora para a parte mais externa, né, para a componente menos luminosa da galáxia, é o halo, onde ficam os aglomerados globulares. Os aglomerados globulares são os aglomerados mais velhos, né, que contêm estrelas mais velhas. E o que a gente vai observar é que as estrelas no halo, elas geralmente têm alta velocidade. E essa velocidade costuma ter uma alta projeção quando você coloca a projeção perpendicular ao plano galáctico, né? E, na verdade, a gente vai conseguir observar duas populações diferentes de aglomerados. Os aglomerados globulares, que são os velhos, eles têm metalicidade baixa e uma distribuição extensa esférica. Que isso que a gente quer dizer? Eles ocupam o halo de forma mais uniforme. Tá? E a gente tem uma população de aglomerados jovens que tem já alta metalicidade e eles estão mais localizados próximos ao disco. Tá? Então, eles não estão tão bem distribuídos quanto os aglomerados mais velhos. Né? Então, essa é a distribuição que a gente tem dos aglomerados mais velhos e dos aglomerados mais jovens. Né? Então, esses aglomerados aqui têm da ordem de 11 bilhões de anos, enquanto esses têm da ordem de 13 bilhões de anos. Esses aqui têm metalicidade baixa, esses aqui têm metalicidade alta. Então, não só a idade, né, indica que, obviamente, esses aqui foram produzidos, foram criados, né, depois desses aqui, tipicamente, mas a metalicidade mais alta desses aqui também indica uma dinâmica na própria formação da galáxia. Né? Então, depois a gente vai ver algumas propostas, né, de como são formadas as galáxias. Então, uma das ideias principais é que haja um colapso de uma grande nuvem de matéria, e aí você formaria esses aglomerados primeiro, né, numa extensão grande, e daí você achata essa distribuição para formar o disco, e aí você forma as estrelas mais novas e os aglomerados mais novos que vão ficar também mais próximos ao disco. E aqui está a figura que a Ana mencionou, né? Então, a dinâmica dos objetos na galáxia é que os objetos do disco tendem a rotacionar em torno do disco, com uma velocidade perpendicular ao disco tipicamente baixa. Existe, que nem, por exemplo, a do Sol, mas é muito menor do que a velocidade aqui em torno do disco. E os objetos do halo, que tem essa distribuição de velocidade que é mais uniforme, né? Ela em 3D, assim, ela cobre uma esfera. Né? Então, ela não tem uma direção preferencial, inclusive. Né? A gente pode ter estrela virando para cá, estrela virando para lá. É um pouco mais uniforme. E o halo, ele se estende, então, bom, pelo menos aqui do que a gente observa dos aglomerados globulares, que tem aí pelo menos 50 kiloparsecs numa distribuição esférica. O disco tem mais ou menos 20, 25 kiloparsecs de raio, então mais ou menos aqui junto da distribuição do disco. Mas a gente vai ver que tem uma distribuição de matéria escura que pode chegar a 100 kiloparsecs. Tá? Então, mais além do que a distribuição aqui típica que a gente encontra dos aglomerados globulares. E foi justamente estudando essas duas populações diferentes dos aglomerados que veio a ideia, então, das populações estelares. Né? Então, a gente já viu no processo de evolução de estrelas
que as estrelas são formadas a partir de nuvens que colapsam e elas vão, né, tem a sua vida lá, o seu processo evolutivo. As estrelas de baixa massa emitem as camadas externas na forma de nebulosas planetárias, as de alta massa na forma de supernovas, e essa matéria que elas vão ejetar vai acabar sendo reciclada nas nuvens que existem nas regiões próximas. E quando elas emitem, então, quando elas ejetam essas camadas externas elas vão estar enriquecidas com elementos mais pesados que foram processados ou no interior das estrelas, pelos processos de fusão, ou no interior das estrelas pelos processos de captura de nêutrons, que a gente vai ver mais para frente, ou ainda no próprio processo de explosão de supernova, deve haver um enriquecimento também por captura de nêutrons do material ejetado. Então, quando você tem essas matérias ejetadas sendo incorporadas a nuvens já existentes, a metalicidade dessas nuvens aumenta. E aí a próxima geração de estrelas formadas a partir dessas nuvens vão ter mais metais do que a geração anterior. Então isso explica por que a gente tende a ver estrelas mais jovens com maior metalicidade. Então, se a gente, depois a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente chegar lá em cosmologia, que no Big Bang foi basicamente formado hidrogênio e hélio, então as primeiras estrelas praticamente tinham zero metais, e metalicidade a gente sempre indica com o Z. Então, não confundir com o Z de redshift quando a gente for estudar metalicidade. Esse é o Z maiúsculo, quando a gente for estudar cosmologia. Então, praticamente Z igual a zero. Já as próximas vão ter uma pequena metalicidade, mas vai ser diferente de zero. E conforme você vai avançando, cada vez as estrelas vão sendo mais e mais metálicas. Hoje, o que a gente tem de população bem rica em metal está na casa aqui de Z igual a 0,03, que é mais ou menos a metalicidade do Sol, por um acaso. E aí foram classificadas as populações de acordo com essa proporção de metalicidade. Então, as estrelas que têm metalicidade zero são chamadas população 3, que devem ter sido formadas no começo do universo. As populações 2 são as estrelas pobres em metais e as populações do tipo 1 são as ricas em metais. Pode parecer confuso, e de fato é um pouco confuso, porque que não é população 1, 2, 3, mas na verdade, primeiro a classificação foi feita em termos da cinemática. Então, essas estrelas de população 1 têm velocidades menores em relação ao Sol, são aquelas mais próximas do disco galáctico. E as populações 2 são estrelas que têm velocidades maiores em relação ao Sol, são aquelas dos aglomerados globulares do halo. Então, na verdade, hoje a gente classifica como função da metalicidade e manteve essa notação confusa, mas elas vieram inicialmente por conta da cinemática, Então, a gente vai ver que as populações do tipo 1 estão predominantemente no disco galáctico, enquanto as do tipo 2 estão no halo. E aqui a gente vê a comparação de um espectro de uma estrela do tipo 1 com uma estrela do tipo 2. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a linha de hidrogênio, que é forte nas duas populações, porque afinal de contas, hidrogênio tem um montão. Mas a gente consegue observar aqui nas estrelas de população do tipo 1 uma quantidade de linhas muito, 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 muito grande. Muito maior do que nas populações do tipo 2. Então, com isso, a gente consegue identificar se uma estrela é muito rica em metal ou pouco rica em metal. Bom, então a gente já viu que as populações do tipo 1 tendem a estar
predominantemente no disco, tipo 2 predominantemente no halo. O que acontece, por exemplo, no bojo, né? No bojo, a gente vê uma grande quantidade de estrelas, que a gente diz amarelas e vermelhas, né? Então, lá no diagrama HR, são as estrelas que estão ali de G para baixo, mais ou menos, né? Na classificação espectral, que são estrelas mais frias. Isso também é verdade para as estrelas do halo, já que elas são bem velhas, né? E o disco é uma região ativa de formação estelar, portanto, vai ter uma grande quantidade de estrelas azuis. A gente lembra que as estrelas azuis, elas são as estrelas mais massivas e são as estrelas que duram menos. Então, só em regiões de formação estelar ativa, a gente espera encontrar uma grande quantidade de estrelas azuis. Se você tem um surto de formação estelar num determinado momento e você observa aquela região que teve esse surto bilhões de anos mais tarde, as estrelas mais massivas já vão ter explodido em supernova, né? Elas não vão mais estar ali naquele conjunto de estrelas. Só as estrelas menos massivas, que são as estrelas mais vermelhas, vão estar ali para serem observadas. Em compensação, se você olha para essa região alguns milhões de anos depois da formação, centenas de milhões de anos, você ainda vai ter muitas estrelas massivas que ainda não saíram da sequência principal, né? Então você vai ter uma grande quantidade de estrelas azuis. E aí a gente pode então fazer uma classificação aqui das características. Então, na galáxia, nós vamos encontrar a população do tipo 1 predominantemente no disco, com um movimento confinado ao plano galáctico e órbitas quase circulares em torno do centro galáctico. Jovens, relativamente ricas em metais e de cor predominante azul, né? Como, por exemplo, as estrelas do tipo AB, os aglomerados abertos e as regiões H2. Já as populações do tipo 2 vão estar predominantemente no halo, se afastando do plano, né, com aquele movimento que é meio confinado numa esfera, né, e não agora num plano. As órbitas já são mais excêntricas, velhas, pobres em metais e predominantemente vermelhas, né? Então, os exemplos são os aglomerados globulares, a gente vê um monte de nebulosas planetárias, a gente vê estrelas do tipo RR Lyra, que são também estrelas pulsantes, que nem as cefeidas, só que elas são da classe de mais baixa massa. Tá? E o bojo, né? O bojo a gente viu que tem uma predominância de estrelas amarelas e vermelhas, só que tem uma coisa bem curiosa no bojo, que a metalicidade é bastante variada. Então você tem desde estrelas que são muito pobres até estrelas que são muito ricas em metais. E existem 3 grupos principais de idade. As bem jovens, aqui com idades menores do que 200 milhões de anos, as bem velhas, com idades maiores do que 7 bilhões de anos, e as que ficam no meio do caminho. E a coisa mais estranha que acontece no bojo é que essas estrelas aqui, que estão no meio do caminho entre as mais jovens e as mais velhas, elas são mais ricas em metais do que as mais jovens, né? E aí isso não computa muito bem com aquela ideia que a gente tem de que as estrelas, quando morrem, ejetam suas camadas externas e isso enriquece o meio interestelar com metais, né? Então, existe muita pesquisa tentando explicar o porquê que isso acontece no bojo, né? Por que essa ideia funciona fora do bojo, mas dentro do bojo não. E algumas propostas de solução, né? Então, pode ser que um surto de supernovas de colapso tenha ocorrido muito no começo da evolução da Via Láctea, enriqueceu o meio e formou essas estrelas dessa faixa etária aqui que são mais ricas.
E depois as estrelas mais jovens, que são essas estrelas aqui, elas acabaram sendo formadas não com o material que já estava no bojo, mas material que o bojo acabou acretando de fora, de região de fora do bojo, por exemplo, durante o processo final de colapso daquela nebulosa que deu origem à Via Láctea. Então, de certa forma, o bojo teria conseguido um fluxo de matéria pouco rica em metais, bem pobre em metais, que acabou formando as estrelas mais jovens. Né? Então, na verdade, essas são hipóteses que ainda estão sob estudo. Então, só para relembrar, né, aqui no disco a gente encontra populações do tipo 1, que são ricas em metais. Vemos muitas estrelas do tipo azul, né, tipo OB, que indica então que o disco é uma região ainda ativa de formação estelar na galáxia. Enquanto no bojo a gente tem uma mistura de estrelas de população 1 com população 2, mas a gente não vê estrelas jovens azuis, né? Então não existe no bojo hoje regiões ativas de formação estelar. As estrelas que estão no bojo hoje já foram formadas há mais tempo, né? E aqui a gente vê então uma outra galáxia, né, M83, no visível e aqui na linha do 21 centímetros. Por que eu estou mostrando isso quando a gente está falando de Via Láctea? Para mostrar que, na verdade, né, essas ideias que a gente tem do disco ser região de formação ativa de estrelas, não é algo que está restrito só à Via Láctea, né? Na verdade, isso se aplica a outras galáxias espirais, né? Então, aqui a gente vê uma galáxia espiral em que a gente observa que isso a gente sabe que é uma composição de imagens de acordo com o que a gente observa de intensidade em diferentes faixas do espectro, né? Então, essas regiões estão pintadas aqui de vermelhinho, são regiões H2, né? Regiões de hidrogênio ionizado, e regiões de hidrogênio ionizado a gente costuma encontrar próximas a estrelas jovens, que emitem bastante no ultravioleta, que vão acabar ionizando essas nuvens. Né? E a gente consegue observar também uma grande quantidade de estrelas azuis nos braços espirais nessa outra galáxia, o que então também está de acordo com a gente encontrar as regiões H2 e os braços serem locais ativos de formação estelar. O mapeamento na linha do 21 centímetro, ele vai indicar onde que estão as regiões de hidrogênio neutro. E a gente sabe que então é necessário hidrogênio molecular, né, para formar as nuvens, mas existe uma correlação entre a existência de nuvens de hidrogênio molecular e a existência de nuvens de hidrogênio neutro. Então a gente vê que existe uma grande reserva aqui de hidrogênio nessa galáxia e que, portanto, então está de acordo com ela ser região ativa de formação estelar. Eu disse para vocês que no halo a maior parte da massa era não visível, né? Era matéria escura. Essa matéria escura, a gente acredita que compõe até 95% da massa total da galáxia e que esteja distribuída, então, num halo de até 100 kPa em torno do centro da galáxia. Né? Então, aqui a distribuição dos aglomerados e a distribuição da matéria escura. E aí, lá no Moodle também, vamos ver aqui, vocês têm uma lição específica para tratar sobre essa questão da matéria escura, que está aqui na lição da curva de rotação da galáxia. Né? Então, como que a gente entende a matéria escura hoje, como que a gente tem indicativos da matéria escura e
que a gente não sabe exatamente do que ela se trata, né? Então, se a gente pensar hoje, né, a gente tem um conhecimento muito grande a respeito de vários processos que ocorrem na nossa galáxia, por que que a gente tem a distribuição de estrelas e de matéria que a gente observa, mas é claro que existem questões ainda totalmente em aberto, como por exemplo, o que é a matéria escura, né? Existem inclusive outras propostas que querem se livrar da matéria escura, fazendo propostas de modificação em cima da relatividade geral, por exemplo. Né? Então, a gente não sabe o que é essa matéria escura. Existem ideias, propostas de como se formou a galáxia, mas ainda é uma questão em aberto. A gente vai ver um pouquinho mais em detalhes quando falar de formação de galáxias de modo geral. E esse histórico de formação estelar, né, que ainda também está um pouco obscuro e que é evidenciado principalmente pelo fato de a gente ter estrelas no bojo galáctico que são mais ricas em metais e mais velhas do que estrelas mais jovens, né? Então, existem ainda questões em aberto, mas a gente consegue já obter uma grande quantidade de informação a respeito do que se passa aqui na nossa galáxia. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Curiosidades? Tudo bem, professora. Acho que. Curiosidades várias, né? Tem muita coisa incrível e doida ao mesmo tempo, né? Certo. Então não esqueçam de acompanharem as lições então do Moodle, né? E sempre tentando fazer a lição, né? Então, por exemplo, vamos ver o que a gente tem para a próxima. Terminamos aqui a aula 14, né? Deem uma olhada. Essas não são lições, são mais complementos e curiosidades, né? Então, deem uma olhada nesses aqui. Esses aqui também são complementos, na verdade, lá do comecinho do curso. Certo. Aqui a gente não tem nenhuma, mas, por exemplo, para a aula do dia 16, seria importante vocês fazerem essa lição antes de assistirem a aula. Né? Então, tentem sempre manter essa ordem no Moodle. Bom, se não temos perguntas, então é isso, pessoal. Muito obrigada. Não esqueçam que as 3 próximas sextas-feiras são feriados, né? Então. As 3 próximas? Sim.